Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou com você em mais um estudo da Revista Espírita, ano 1858. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso canal, muito obrigada pela sua presença, pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se em nosso canal. Você terá a oportunidade de receber as atualizações de todas as nossas aulas, de todos os cursos que nós disponibilizamos para você. E também, se você quiser, conheça as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Meus queridos amigos, hoje nós vamos ainda dar continuidade ao mês de setembro de 1858. Vamos ver dois itens no dia de hoje. Vamos ver o item que fala Platão e a doutrina da escolha das provas e o item Um aviso de além-túmulo. Nesse primeiro item, o que Kardec vai trazer para nós? Primeiro, ele começa esse item falando que a teoria, a ideia da reencarnação, ela é muito antiga. Já existe, sempre existiu, na verdade, na humanidade desde a antiguidade, e que são ideias que foram sendo confirmadas ou ratificadas por filósofos, por cientistas, por pessoas que deixaram seu nome na história da humanidade. E ele menciona Platão, ele menciona Sócrates, ele menciona também os hindus, os egípcios. Inclusive, ele coloca aqui que, na verdade, Sócrates, segundo o que ele coloca, veio exatamente, teve essa, minto, Sócrates não, Pitágoras, ele coloca, isso que eu estava procurando aqui, Pitágoras também fala e defende a teoria da reencarnação, da escolha das provas, enfim, desse melhoramento progressivo, e fala exatamente que foi dos hindus e dos egípcios que Pitágoras adquiriu esse entendimento. Então, Kardec nos fala que essa é uma ideia que já existia, não é uma ideia trazida, nascida com a doutrina espírita, e aí ele vai, na verdade, trazer um diálogo feito por Platão. Nesse diálogo, Platão é um diálogo fictício, tá? Platão coloca ali nesse diálogo duas figuras, Sócrates e Glauco. Um diálogo fictício entre Sócrates e Glauco. E nesse diálogo, Sócrates estaria trazendo as percepções de um espírito que ele chama aqui de o armênio, desse espírito que teria morrido, passado vários dias nessa condição de morto e teria retornado à vida. E, nesse retorno, ele teria contado às pessoas tudo aquilo que ele presenciou durante aqueles dias onde ele se encontrou morto, falando como é esse retorno à matéria, como é a questão da imortalidade da alma, como são as escolhas das provas. Então, vejam, Kardec coloca aqui que nós precisamos, o ideal é que nesse momento nós possamos analisar os pontos de contato entre a doutrina espírita e os detalhes trazidos nessa história fictícia contada por Platão. E ele diz aqui: o importante não é o fato de ser uma história fictícia. O importante aqui é nós termos condições de perceber que Platão, há tanto tempo, já trazia, já falava, já abordava aquilo que hoje a doutrina espírita nos explica e confirma com detalhes e nos dando os porquês.
é nós observarmos essa similitude entre o ontem, trazido por Platão, e o hoje, tá? E aí, então, falando aqui para vocês exatamente o que é essa história contada por Platão. É esse diálogo entre Sócrates e Glaco, e aí ele diz exatamente: o armênio, seria esse espírito que consta dessa história, consta, ele era originário da Panfilha, tinha sido morto numa batalha. E o que aconteceu? 10 dias depois, quando levavam os cadáveres já desfigurados dos que com ele haviam caído nessa batalha, o seu corpo foi encontrado. Estava são e salvo, estava intacto, tá? Salvo não, mas estava intacto. Aí diz que levaram para os familiares, para que eles pudessem fazer os funerais, e quando ele diz aqui, no segundo dia, quando estava sobre a fogueira, ele reviveu e contou o que tinha visto na outra vida. Eu já vou aqui fazendo algumas observações, algumas comparações sobre o que ele está colocando, sobre aquilo que a gente estuda na doutrina espírita, tá? Então, sobre o fato de morrer e retornar, nos parece aí um processo de ressurreição. Lembrando, isso é uma história fictícia, tá? Mas vamos ver o que existe o que poderia ser real nessa história. O que a doutrina espírita nos mostra que é possível. Então, nós já sabemos que num processo de catalepsia ou de letargia, que pode haver ali um processo de morte aparente, e nós sabemos que, não sabemos os dias, claro, não são tantos dias assim, mas, que é o caso de Lázaro, ali foi um estado de quê? De morte aparente. Mas, na verdade, não havia ocorrido o completo desligamento do seu corpo perispiritual. Porque quando há o completo desligamento, aí a morte realmente é definitiva e não tem como mais retornar àquele corpo. Mas havia ali ainda uma ligação sutil entre o corpo perispiritual e o corpo físico. Então, esse retorno é possível acontecer. E nós temos inúmeros casos na humanidade. Claro que aqui ele fala em 10 dias, tá? Então, nós não poderia aqui, não saberia dizer, nesse momento, quantos dias poderia acontecer esse processo. Mas fato é que o fato de alguém ter sido declarado morto e depois retornar é possível, porque não houve o completo desligamento. Então, aqui em tese, vamos supor que seria algo nesse sentido. E aí ele disse que quando ele voltou, ele foi contar tudo aquilo que ele presenciou. E aí ele disse o seguinte, que ele presenciou, ele diz aqui, quando sua alma saiu do corpo, pôs-se a caminho com uma porção de almas, chegando a um lugar maravilhoso, de onde se viam na terra duas aberturas. Uma ia para o céu e a outra ele coloca que seria exatamente aquela que iria ali para os juízes, para, eu não vou colocar inferno, mas para os lugares de sofrimento e dor. E ele diz, entre essas duas regiões, ele diz, estavam assentados os juízes. Então ele diz, ó, ele via duas aberturas próximas uma da outra, e no céu duas outras, correspondentes àquelas. Então ele disse, segundo Platão aqui nesse diálogo, na terra tinha duas portas, uma que iria para os lugares bons e outras para os lugares ruins. E no céu também havia duas portas, igualmente. Tá? E entre essas duas regiões, entre a terra e o céu, estavam os juízes. E aí ele coloca aqui quem eram os juízes. Ele diz aqui, os juízes, eles deviam levar aos homens a notícia do que se passava nesse outro mundo e determinaram que escutasse e observasse tudo quanto lhe fosse dito e oferecido. Isso aqui foi o que foi dito a Armênio, porque ele não estava ali morto, entre aspas. Todos os demais que estavam realmente mortos e que não iriam voltar, eles não iam ficar simplesmente observando, eles iriam ser analisados, julgados, e haveria ali a prestação de contas para com os juízes. No caso de Armênio, não. Como ele iria voltar, então disseram a ele que ele não passaria por esse juízo, que ele iria voltar para contar tudo aquilo que ele havia observado, tá? Pois muito bem. E aí ele percebeu o seguinte, que dessas portas, ele disse aqui, a princípio viu que almas julgadas desapareciam. Então, quando as almas eram julgadas, recebiam o veredito pelos juízes,
desapareciam. Umas iam para o céu, outras desciam à terra, pelas duas aberturas correspondentes. Enquanto isso, pela segunda abertura da terra, viu saírem almas cobertas de poeira e de imundície, enquanto pela outra porta do céu desciam outras almas, puras e sem mácula. Pareciam todas vir de uma longa viagem e paravam prazenteiras num prado que era como que um ponto de reunião. Então, ele estava dizendo ali, na ideia, na visão de Platão, de que essas almas, em algum momento, elas se encontravam. As almas que estavam vindo da terra, depois de uma longa viagem, as almas que estavam descendo do céu, também depois de uma longa viagem lá, elas em algum momento se encontravam. E ali, naquele momento onde elas se encontravam, elas trocavam ideias, elas reviam conhecidos, falavam um pouco de si. Havia ali um momento de interação entre essas almas, como se essas almas, antes de se separarem novamente, elas se encontrassem. E é interessante um pouco, claro que isso aqui é uma analogia, uma situação que ele contou, mas nós percebemos que existe algo parecido, que quando, na verdade, as almas que desencarnam, quando elas retornam ao plano espiritual, elas têm acesso, elas encontram as pessoas que lá estão, tá? Tem esse encontro, aprendem, relembram e revivem amizades, amores, sintonias, revivem laços de amizade, ficam ali um tempo se refazendo, como ele diz, paravam prazenteiras no prado, que era como que um ponto de reunião, como se elas estivessem ali refazendo as suas energias para continuarem a caminhada. Os que sobem, que vêm da terra e trabalham, precisam aprender e precisariam retornar também em algum momento ao plano espiritual, minto, ao plano material. Já aqueles que estão ali no céu em algum momento precisam também descer. Enfim, olha que, de uma certa maneira, nós conseguimos perceber uma similaridade com isso que nós aprendemos com a doutrina espírita. Aí ele diz aqui, isso aqui já é uma situação que não é o que nós vemos na doutrina espírita e não é o real, mas ele diz aqui que cada uma das almas que era condenada, ela era condenada a 10 vezes o sofrimento das injustiças cometidas na terra. Mostrando aqui, ele diz que eram atormentados ao décuplo para cada crime. Então, nós percebemos aqui que isso não convém, não condiz muito com a misericórdia divina, embora exista a lei de causa e efeito. Mas nós não somos responsabilizados além daquilo que nós fazemos. Não há uma punição nesse sentido, maior do que aquilo que nós fazemos, tá? Os justos recebiam as recompensas e os injustos as punições. Então, até aí iriam resgatar seus erros. Até aí tem uma relação, tá? Pois muito bem. E aí ele diz o seguinte: o que mais que ele vai dizer aqui? Ele diz que. Deixa eu ver o que eu marquei aqui. Ah, interessante. Ele fala que quando as almas estavam lá conversando, elas lembraram de uma figura, que era exatamente Ardieu. Ardieu tinha sido um tirano numa cidade da Panfilha 1000 anos antes. Tinha assassinado seu velho pai, o irmão mais velho, e, ao que se dizia, praticado vários outros crimes enormes. Então se perguntou onde ele está. E aí foi dito que ele não iria para essa região de encontro, porque ele estava nas regiões aqui, nas regiões que ele chama do Tártaro, que eram exatamente, naquela época, naquele momento, naquele período da humanidade, era o nome que se dava para as regiões de sofrimento e dor, para onde iriam os pecadores. E ele diz lá que eles queriam sair. Lá, o grande Ardieu estava lá, tentava sair, mas que era como se ele fosse, como se aquele abismo o engolisse e ele não conseguisse sair de lá. Nos mostrando, fazendo aqui o link, nos mostrando que ninguém sairá das regiões de sofrimento e dor quando realmente não tiver se arrependido ou não tiver ali purgado todas as energias deletérias que traz consigo. Então, não basta querer
é preciso um arrependimento sincero. É necessário o expurgo das energias que nos mantém ali. Então, mostrando também essa relação que ninguém sai das regiões de sofrimento e dor simplesmente, não quero ficar aqui, tenho trânsito livre por outro lugar. Não, não é bem assim. Pois muito bem, ele ainda diz também que, após passarem um tempo naquele prado, naquele local onde as almas se reuniam, as almas tinham que partir, tá? Elas ficavam ali 7 dias, ele diz, depois as almas tinham que partir, pondo-se a caminho. E aí ele diz que, depois de 4 dias de viagem, eles viram de uma eminência uma luz imensa sobre toda a superfície do céu e da terra, e que no topo estava ali suspenso o que ele chama de fuso da necessidade, em redor do qual se formavam todas as circunferências. E aí ele diz o seguinte, ele chama, tá? Nesse topo ele chama de fuso da necessidade, ele diz, nesse fuso da necessidade, haveria ali, ele diz, sentados em três tronos, a distâncias iguais. Aí ele diz aqui: sentavam-se em 3 tronos as parcas. Quem eram essas parcas? Filhas da necessidade. Então, fuso da necessidade, imaginamos aí um local, e haveria 3 juízas, 3 filhas da necessidade, tá? Que ele chama 3 parcas, filhas da necessidade. E ele nomeia, seria Lachesis, Cloto e Atropos. Era o nome exatamente das 3 parcas, das 3 filhas. Lachesis representava o passado, Cloto representava o presente e Atropos o futuro. Então, naquele momento ali, o que ele quis demonstrar? O que Platão demonstrava? A análise do que nós fizemos no ontem, do nosso hoje e de como seria o nosso amanhã. Por isso que o título é Doutrina da Escolha das Provas, porque agora, nesse momento, os espíritos, as almas, iam, com base no seu passado, naquilo que fizeram no ontem, escolher as suas novas provas para o amanhã. E isso acontecia exatamente nesse fuso da necessidade, porque é a necessidade da alma, certo? Perante essas 3 filhas, essas 3 parcas, as 3 filhas da necessidade. E aí diz o seguinte, que primeiramente a alma ia junto a Lachesis, que era do passado, onde ali haveria o quê? O confronto, a prestação de contas. Então ele diz o seguinte, ó, eis que a virgem Lachesis, filha da necessidade, diria para aquelas pessoas, para as almas, almas passageiras, vós ides começar uma nova carreira e renascer na condição mortal, mostrando a necessidade de retornar. Por isso que o texto fala da reencarnação, que elas precisariam retornar à matéria. E aí ele diz o seguinte: não se vos designará o vosso gênio, vós mesmas o escolhereis. Mostrando aqui que as pessoas, essas almas, elas tinham livre-arbítrio também para escolherem as suas novas condições na Terra. E nós sabemos que as almas, quando apresentam condições para isso, elas têm a oportunidade de participarem do seu planejamento reencarnatório, de escolherem, de estarem ali também atuando e participando do planejamento das escolhas das nossas provas. Então, vejam Platão há centenas de anos nos falando o que hoje a doutrina nos explica com tanta clareza. E aí, o que acontecia? Aqui nessa história, nessa ideia, nessa história fictícia, ele diz o seguinte, que a um determinado momento, ele diz aqui, vou ler aqui, a virtude a ninguém pertence, ela se liga àquele que a honra e abandona aquele que a despreza. Cada um é responsável pela sua escolha. Olhem que interessante. Deus é inocente. Então, ele diz que depois que a Virgem, lá que existe, falava essa frase, no sentido de mostrar, Deus é inocente, a escolha está em tuas mãos. Cuidado, presta atenção com as tuas escolhas. Aí diz, a essas palavras, os números, eram jogados os números,
e a alma pegava um daqueles números. E ali, naqueles números, ele diz aqui, o hierofante apresentava, o hierofante, ele falou, era como se fosse alguém que estava ali, um espírito, uma alma que estava ajudando nesse processo das escolhas, tá? Nessa história. E aí diz aqui, o hierofante apresentava para a alma todos os gêneros de vida, em número maior do que o das almas ali reunidas, para que eles pudessem ter opções de escolha. Ele disse: a variedade era infinita, encontravam-se ao mesmo tempo todas as condições humanas e de animais. Havia tiranias, havia combates, pessoas que poderiam escolher a beleza, a arte de agradar, a vitória ou a nobreza da raça, ou seja, poderiam escolher nascerem em meios obscuros, intermediários, mistura de riqueza e pobreza, saúde e doença, tudo estava ali à disposição. E cada um poderia escolher aquilo que queria. Mas ele alertava o seguinte: ele dizia que as almas fossem inteligentes na sua escolha. Ele diz que fizessem com discernimento as suas escolhas, porque muitas das vezes as pessoas escolhiam precipitadamente e não estavam atentas à responsabilidade que iria advir daquelas escolhas, mostrando que nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos também a responsabilização pelas nossas escolhas. Tudo a ver com o que a doutrina espírita nos ensina, tá? E aí ele vai, então, falando um pouquinho desse processo de escolha, e Armênio, que era o espírito que voltaria a tudo vendo exatamente para que ele pudesse contar. E aí diz aqui, ó, em geral, a escolha era feita segundo os hábitos da vida anterior, mostrando que nós estamos sempre relacionados com o nosso ontem, que o que nós somos hoje é um reflexo do nosso ontem, assim como o nosso futuro será um reflexo do nosso hoje. Está tudo interligado. Então, ele diz que as escolhas das almas tinham isso, levavam isso em consideração. E ele fala aqui que as almas poderiam retornar como um animal, tá? Isso aqui já não tem um paralelo com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita já nos diz que quando nós reencarnamos na condição de homens, nós não regredimos, não voltamos mais para o reino animal. Vamos nos manter sempre na condição de homens, não renasceremos como um animal, uma vez que o princípio espiritual já passou pela condição de animal. E aí o princípio espiritual, torna-se um espírito e passa a reencarnar no que a doutrina espírita fala, reino hominal. Então, isso aqui não há esse reforço ou essa concordância com a doutrina espírita, tá? E aí ele vai, na verdade, vai finalizando, mostrando aqui, deixa eu ver, o que mais que eu marquei para vocês aqui? Isso aqui é interessantíssimo. Diz que, num determinado momento, ó, depois que todas as almas haviam feito a sua escolha, foi dada a cada um gênio que fora, diz assim, deu a cada um o gênio que fora preferido, a fim de lhes servir de guarda durante a vida e os ajudar a cumprir o seu destino. Esse gênio as conduziria a Cloto, que é o presente, tá? Que com a mão e com um giro do fuso confirmaria o destino escolhido. Depois de haver tocado o fuso da necessidade aqui nessa ideia, o gênio conduziria a Atropos, ao futuro, que enrolava o fio para tornar irrevogável aquilo que havia sido determinado. O que eu entendo aqui, quando ele diz, deu a cada um o gênio que fora preferido, a fim de lhe servir de guarda durante a vida e os ajudar a cumprir seu destino? O que eu entendo disso? Eu entendo do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor, de uma pessoa que nos acompanha, que nos auxilia no decorrer do nosso presente, para que nós possamos chegar a um futuro melhor. Então, essa ideia aqui, pelo menos a interpretação que eu fiz, talvez você interprete de uma outra forma,
mas a interpretação que eu fiz aqui é que nós nunca estaremos sozinhos nas nossas batalhas, nas nossas lutas, na nossa trajetória. Nós teremos sempre alguém, uma alma bondosa, um espírito bondoso, e nós sabemos que não só o nosso espírito protetor, mas há uma gama de espíritos que nos auxiliam nesse processo, tá? Bom, e por fim, na verdade, então, ele diz o seguinte: não, ainda tem um detalhe importante. Depois que todas as almas haviam passado exatamente pelas 3 filhas, dirigiam-se para uma planície do Létis, o esquecimento, onde eles iriam ali tomar uma água que iria fazer com que eles esquecessem para esse retorno à matéria, que é o esquecimento do passado. Então, olhem que ele já fala ali da necessidade do esquecimento do passado, como a doutrina espírita nos ensina. Então, nós também, Platão lá atrás já nos falando. E aí ele finaliza dizendo que quando nós conseguimos fazer as boas escolhas, dentre as provas que nós poderíamos escolher para passar, quando nós fazemos essas escolhas com discernimento, nós conseguimos, dentro do possível, ter uma boa experiência aqui na matéria e retornarmos vitoriosos ao plano espiritual. Então, muito interessante essa ligação entre as palavras de Platão, que nos fala da imortalidade da alma, da reencarnação, com o que a doutrina espírita nos traz. E aí vamos adentrar no nosso segundo ponto, que fala sobre um aviso de além-túmulo. E aqui, na verdade, Kardec traz 2 situações, onde ambas trazem o mesmo tema, que é quando uma alma, uma pessoa encarnada, um espírito está encarnado, está para desencarnar e é avisado pela espiritualidade do seu desencarne próximo. Então, ele traz 2 situações. A primeira, ele é uma situação que consta que foi relatado pela Patry, de 15 de agosto de 1858, tá? E aqui não fala exatamente o que é esse Patry, mas pelo que nós entendemos da leitura, é como se fosse um jornal, tá? Então foi trazido essa informação no jornal, mas Kardec diz que não sabe se quem trouxe a informação, se essa informação é fictícia ou se é uma informação verídica, porque a escrita, a pessoa que trouxe a notícia não informa se é verdade, real ou é uma história imaginária. Mas ele diz, independente disso, o importante é nós analisarmos se isso é possível. Se é possível a doutrina espírita, segundo a doutrina espírita, aquele que vai desencarnar saber ser avisado previamente do seu desencarne, tá? E aí, na segunda história que ele traz, é uma história real. E essa também, ele diz, aconteceu, portanto, é real, e aconteceu exatamente esse aviso prévio do desencarne. Então, a primeira história que ele traz aqui, que está nesse jornal e ninguém sabe se é verdadeira ou não, é o seguinte. Ele diz, o senhor de S, tá? Era um oficial e, num determinado momento, um determinado dia, ele estava transitando por vários departamentos, em viagem. Ele precisou, num determinado momento, ele diz, num dos nossos departamentos centrais, chegou à noite, ele buscou um abrigo numa espécie de barraca suspeita e lá lhe ofereceram uma ceia. E ele lá passou a noite. Quando ele dormiu, diz que um espectro de um espírito levantou-se na sombra, marchou pesadamente, de forma dificultosa, até a sua cabeceira, e ali esse espectro era de um homem em torno de uns 50 anos, cabelos grisalhos, assanhados, e ele estava ali estavam vermelhos de sangue. Ele tinha o peito nu e a garganta cheia de rugas, estava cortada de feridas sangrentas. E aí, naquele momento, isso em sonho, tá? Em sonho. E esse espectro pediu a ele, disse que ele havia sido assassinado naquela casa pelos donos da casa, disse que ele, na verdade, o corpo dele estava, ele diz, meu cadáver está escondido sob um monte de adubo à direita no fundo do galinheiro. Vai amanhã procurar a autoridade local, traz 2 policiais e manda enterrar-me. O dono da casa e sua mulher trair-se-ão e tu os entregará à justiça.
Conto com a tua piedade. Não esqueça do pedido de um amigo, companheiro de armas, porque esse espectro também era militar, ele diz aqui, era soldado. Ó, conheço-te, és soldado como eu. Então, ele veio pedir esse auxílio. Quando o senhor Jesse acordou, ele achou que isso era um sonho, não deu ouvidos, seguiu adiante. Quando ele parou, na próxima parada da noite, que ele dormiu, de novo o espírito apareceu para ele e disse: Admiro-me e aflijo-me, disse o fantasma, de ver um homem como tu perjurar e faltar a seu dever. Esperava mais de tua lealdade. Meu corpo está em sepulcro, meus assassinos vivem em paz. Amigo, minha vingança está em tuas mãos. Em nome da honra, intimo-te a que voltes sobre os teus passos, para voltar ao local. Acordou, não deu ouvidos, seguiu adiante. No próximo, na noite subsequente, no local onde ele estava, novamente o fantasma apareceu e novamente fez o pedido. E aí, dessa vez, ele resolveu ouvir o pedido. Voltou, procurou os policiais e, de fato, a história era verídica. O dono da casa, o homem e sua esposa, acabaram confessando o crime, foram presos, condenados à morte, e o soldado teve um enterro adequado. E aí o soldado, esse soldado morto, diz a ele, agradece, depois, em sonho novamente, agradece a ele pelo que ele fez e diz que iria aparecer a ele mais uma única vez apenas, e que isso se daria 2 horas antes dele morrer, dele desencarnar. Então, que ele só iria aparecer novamente 2 horas antes de desencarnar. E aí aconteceu o quê? Passaram-se 30 anos, ele nunca mais viu, sonhou com o senhor Jesse. E 30 anos depois, ele estava num jantar na sua casa, e aí eles estavam lá reunidos, e ele sentiu vontade de, que diz aqui, tomar uma pitada, que é, acho que, segundo o que eu diz aqui, ele sentiu vontade de tomar uma pitada e lembrou-se de que havia deixado no quarto a caixa de rapé. Rapé é uma caixinha onde se guardava tabaco em pó. Então, deduz-se aqui que ele queria exatamente fumar ali aquele tabaco. E aí ele lembrou que a caixinha estava no seu quarto, no andar superior, e que ele sobe, estava sem luz, ele estava sem luz naquele momento, mas ele sobe, e no corredor o espectro aparece para ele. Não diz nada, o espectro do soldado que havia sido morto. Aparece para ele, 30 anos depois, não diz nada, só aparece e desaparece. E aí ele lembrou, claro, ele ficou ali meio tocado por aquela imagem, ele sabia o que representava, mas ele desceu, pegou a caixinha de rapé, ficou ali durante 1 hora, atendeu os convidados dele, normal. Os convidados foram embora, ele ainda passou 45 minutos ali, reflexivo, pensando, arrumando as coisas dele, e depois, exatamente no tempo certo, diz aqui, ele seguiu para o quarto dele. Ele estava se sentindo super bem, tinha chegado a hora dele descansar, dormir, não sabia como ele ia desencarnar. Mas, se o espectro apareceu, ele foi deitar. Quando ele abre a porta, diz aqui, quando entrou, na verdade, quando abriu a porta, um tiro o estendeu morto, exatamente 2 horas após a aparição do fantasma. A bala que lhe arrebentou o crânio era destinada ao seu criado. E aí tem aqui a assinatura de Henri Dodigier, que foi quem escreveu essa informação, mas que não diz se é verídica ou não. E aí Kardec vem examinar, que nós sabemos que há situações, sim, onde as pessoas são avisadas. Não é a situação que acontece o tempo todo. Sonhar com o espírito, encontrar-se com o espírito e dele receber informações, isso é muito comum. Nós sabemos que em sonho nosso espírito se emancipa e nós temos acesso, então, ao plano espiritual, conversamos com as pessoas, isso aí é bem normal. Mas ele diz que ter essa informação sobre o momento da vida e da morte, sobre quando vai desencarnar, é algo mais raro, que não acontece sempre, mas Deus, em algum momento, achando que há essa necessidade e que isso poderá ser útil de alguma forma,
pode permitir que isso aconteça. E aí, o segundo caso que ele nos relata, que é realmente uma história, essa sim, verídica, é exatamente, ele diz o seguinte: o senhor Watbled, negociante e presidente do Tribunal de Comércio de Bologna, expirou a 12 de julho, no caso último, então de 1858, nas seguintes circunstâncias. Aí diz que a sua esposa, falecida há 12 anos, havia aparecido 2 noites consecutivas nos primeiros dias de junho. Ele desencarnou 12 de julho, que ela havia aparecido nos primeiros dias, dizendo o seguinte: Deus teve piedade de nossas penas e quer que em breve nos unamos. Acrescentou que o encontro deles dois, Maria, esposa e marido, acrescentou que o encontro estava marcado para o próximo dia 12 de julho. E aí ela dizia que ele devia certamente o quê? Preparar-se para esse encontro. E assim, de fato, aconteceu. A partir daquele dia, diz aqui, ele começou a definhar dia a dia, em breve prostrou-se e, sem o menor sofrimento, exalou o último alento no dia marcado nos braços dos amigos. Então, ele diz que não tem como se contestar o fato, porque foi contado, foi avisado. E vejam que ela havia falecido há 12 anos e ela nunca tinha aparecido, realmente. Então, informo mais uma vez que ela apareceu, diz aqui, apareceu-lhe durante 2 noites consecutivas. Então, dá a entender que foi em sonho também, na mesma situação do caso anterior. E aí, Kardec, na verdade, finaliza esse item, e a aula de hoje nós vamos finalizar com essas observações, dizendo o seguinte, que os espíritos foram interrogados sobre esse aviso do momento da morte, que isso é possível. E aí ele diz aqui, interrogados a respeito, os espíritos responderam, Deus escolheu esse homem, conhecido por todos, a fim de que o acontecimento se espalhasse e desse o que pensar. Os incrédulos incessantemente pedem provas. Deus lhes dá a cada momento, por meio dos fenômenos que brotam de todos os lados. Mas a eles se aplicam estas palavras: têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Ou seja, a demonstração realmente da imortalidade da alma, da interferência, da atuação dos espíritos desencarnados sobre o mundo material, sobre a imortalidade da alma, enfim, tudo aquilo que a doutrina nos ensina. Há quem acredite, há quem veja e não acredite, mas está ali dentro do livre arbítrio de cada um. E com isso nós finalizamos, meus amigos queridos, a nossa aula de hoje. Semana que vem não, na nossa próxima aula, nós vamos estudar os gritos da noite de São Bartolomeu, palestras de Além Túmulo, os talismãs, problemas morais e observações sobre o desenho da casa de Mozart. Então, são esses itens e vamos finalizar o mês de setembro de 1858. Certo, meus queridos amigos? Então, quero agradecer a você mais uma vez pela sua participação, pela sua presença, pela sua confiança. Se você gostou, curta o nosso vídeo, nós agradecemos. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários do vídeo, nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esta aula será útil a alguém, compartilhe o nosso link. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.